Imagine que você tem um controle remoto onde você pode decidir se você quer voltar para o passado, permanecer no presente ou ir para o futuro. E além disso, você ainda tem um superpoder. Você pode, um desejo, você pode fazer o que você quiser com esse desejo. Você pode desejar o que você quiser. É uma mistura de um clique, né, do filme Clique, aí com um pouquinho de Aladdin. O que você desejaria? Para onde você gostaria de viajar? Você gostaria de voltar para o passado, permanecer no presente e para o futuro? E qual seria o seu desejo? Bom, essa reflexão, essa provocação, diz muito sobre quem nós somos e sobre como nós lidamos com as coisas, né, pessoal? Enquanto vocês vão pensando o que você faria, né, para onde você iria, se você permaneceria aqui, esse vídeo ele vai ser baseado também no trecho desse livro, que eu indico muito para vocês, né, eu já fiz até uma pequena introdução sobre ele, né, eu tenho que fazer alguns outros pareceres sobre ele, né, mas já tem um vídeo sobre ele, eu vou colocar no finalzinho para quem se interessar, tá? Ele se chama Ikigai, os 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser mais feliz de Ken Moji, tá? Ken Moji, ele é um filósofo japonês, tá certo, pessoal? E como eu sou fã da filosofia japonesa, né, fiz judô durante muitos anos, adoro animes, toda a questão da filosofia de vida dos japoneses, né, então eu fiz questão, né, de entender um pouco mais como que é essa filosofia deles, por que que eles pensam dessa forma tão positiva, né, e tudo isso está descrito aqui nesse livro, vale a pena a leitura desse livro para vocês, tá bom, pessoal? E falando aqui sobre o vídeo, aqui em questão, eu já vou começar lendo o trecho que vocês vão entender, né, o porquê que eu fiz essa pergunta, essa reflexão, essa provocação aqui para vocês, tá bom, pessoal? É, a gente tem o hábito, né, de a gente sempre achar que o nosso presente ele não tá bom, né, então a gente acaba colocando o passado, né, como se tivesse sido um passado muito melhor do que o que está sendo hoje, ou a gente projeta também um futuro que seja melhor do que o presente, né? É o que o pessoal da psicologia gosta de chamar de depressão e ansiedade, né? Então a depressão ela está ligada a aspectos do passado, né? E a ansiedade está numa preocupação exagerada em relação ao futuro, né, pessoal? Então, com a leitura desse livro fica muito bem explicado e muito bem nítido, né, que o nosso foco ele tem que ser no hoje, né, pessoal? A gente tem que se preocupar no hoje, no que nós estamos fazendo, né, hoje, viver cada momento, né, presenciar cada momento como se ele fosse único, né? Então, eu acho que essa projeção nossa de achar sempre que o nosso presente não está bom, né, na verdade é uma fuga da realidade, né, pessoal? Então, eu vou citar aqui para vocês, né, esse trecho aqui do livro que eu separei para vocês. Eu quero que vocês vejam se faz sentido, né, o que eu vou falar aqui, essa reflexão, né, que vai ser uma reflexão para vocês pensarem no final de semana, né, pessoal? Acho que vale a pena a gente ter esse tipo de discussão aqui, que é o intuito do canal, né, a gente ter essas discussões, essas reflexões exatamente para a gente ver o que, que a gente está, como que a gente está lidando com a vida, né? Então, eu vou ler o trecho aqui para vocês, tá? E depois eu vou falar um pouquinho sobre eles, tá bom? Então vamos lá. É, então ele diz aqui: a forma como as pessoas percebem a felicidade é uma pergunta científica interessante, assim como questão de preocupação prática. As pessoas tendem a supor que há condições necessárias para conquistar a felicidade. Na fórmula hipotética da felicidade, é preciso possuir ou ter acesso a vários elementos diferentes, como, por exemplo, educação, emprego, um companheiro e, claro, dinheiro. Na verdade, pesquisas científicas sugerem que há alguns elementos na vida humana
que são absolutamente necessárias para uma pessoa ficar feliz. Por exemplo, contrariando a crença popular, ter muito dinheiro não leva à felicidade. É preciso ter o suficiente para viver um certo conforto, mas, além disso, o dinheiro não é capaz de comprar a felicidade. Tem uma frase, se eu não me engano, acho que é do Jim Carrey, né, pessoal, que ela é bem conhecida, que ela traduz muito o que está falando aqui, né? Eu não sei exatamente como que é a frase, mas a ideia da frase é a seguinte: ele diz, eu gostaria que todo mundo tivesse dinheiro para que as pessoas vissem que a felicidade não é sobre isso, né? Não é sobre ter dinheiro, né? Como muita gente pensa. Então, aí ele continua aqui. Ter filhos não necessariamente leva a mais felicidade. Casamento, status social, sucesso acadêmico, esses elementos da vida que são muitas vezes vistos como necessários para avançar na felicidade, na verdade, tem pouco a ver com a felicidade em si. Pesquisadores têm investigado um fenômeno chamado ilusão de foco. As pessoas costumam ver certas coisas na vida como necessárias para a felicidade, quando na verdade não são. O termo ilusão de foco vem da ideia que você pode direcionar seu foco para um aspecto particular da vida, a ponto de acreditar que toda a sua felicidade dependa dele. Alguns têm a ilusão de foco de, digamos, o casamento como um pré-requisito para a felicidade. Nesse caso, a pessoa ficará infeliz enquanto permanecer solteira. Alguns vão reclamar que não conseguem ser felizes porque não têm dinheiro suficiente, enquanto outros vão ficar convencidos de que são infelizes porque não têm um emprego que considerem adequado. Ao ter uma ilusão de foco, você cria seu próprio motivo para se sentir infeliz. Se a infelicidade é um vácuo no qual o elemento requerido está ausente, esse vácuo é criado pela imaginação tendenciosa da pessoa. Não existe uma fórmula absoluta para a felicidade humana. Cada condição única na vida pode servir como base para a felicidade de sua forma particular. Você pode ser feliz casado e com filhos, ou casado e sem filhos. Você pode ser feliz estando solteiro. Você pode ser feliz com ou sem diploma da faculdade. Você pode ser feliz sendo magro, assim como você também pode ser feliz acima do peso. Você pode ser feliz morando em um clima quente como o da Califórnia, ou você pode ser feliz morando em Montana, onde as condições do inverno são severas. Como lutador de sumô, é possível ser feliz ao conseguir ser yokozuna, ou ser feliz ficando nos níveis inferiores a vida toda, fazendo pequenas tarefas, sem nunca desistir. Em resumo, para poder ser feliz, é preciso se aceitar. Aceitar a si mesmo é uma das tarefas mais importantes e difíceis que enfrentamos na vida. Realmente, aceitar-se é uma das coisas mais fáceis, simples e gratificantes que você pode fazer por si mesmo. Uma forma barata e sem necessidade de manutenção para ser feliz. A epifania aqui é que, paradoxalmente, aceitar a si mesmo costuma envolver libertar-se, principalmente quando existe um eu ilusório que você vê como desejável. É preciso se desligar desse eu ilusório para se aceitar e ser feliz. Bom, como vocês puderam ver, né, pessoal, eu fiz essa provocação no começo do vídeo, né, perguntando para vocês, e com certeza a minha resposta a essas perguntas seriam coisas que a gente deseja ao longo da vida, né? Então, estabilidade financeira, voltar no passado e corrigir algumas coisas que a gente fez, ou quem nunca pensou, né, em ir para o futuro, né? Imagina você ter um controlinho remoto que você clica e vai para o futuro, né? Mas imagine só, né? Se eu voltasse alguns passos para trás, né, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, por exemplo, eu não estaria com a minha esposa, que é a razão da minha vida hoje em dia, né? Então, olha só, eu muito provavelmente eu não teria conhecido ela, eu não teria minha cachorrinha,
também que eu tenho aqui, a Pipa, que é o outro amor da minha vida também. Assim como também se eu colocar, né, o botãozinho para o futuro, eu provavelmente, vocês lembram do filme? O Adam Sandler, que faz o papel do ator principal do filme, ele se coloca no futuro, né? Então o controle começa a ir no piloto automático e a esposa dele acaba nem se lembrando dele, né? Então pode parecer uma metáfora meio vazia, mas faz sentido, né? Isso que mostra o filme, que a gente vai vivendo a nossa vida no piloto automático e a gente fica não aproveitando os pequenos momentos que a vida nos proporciona, né, pessoal? E eu particularmente, não sei se isso faz sentido para vocês também, eu me preocupo muito, né, pessoal? Sempre fui assim, minha vida toda sempre me preocupei com o que os outros pensam de mim, sempre agi para que as pessoas gostassem de mim, né? Isso foi aí praticamente a minha vida toda, né? Tentando agradar as pessoas, tentando fazer coisas que fossem agradáveis para elas, né? E conversando com o meu psicólogo, hoje eu tive uma nova consulta com ele todas as sextas-feiras, né? Eu tenho consultas com ele. Ele disse para mim, André, você tem que parar de se preocupar, né, com o que os outros pensam de você, né? Você fica se cobrando demais e você fica muito ansioso, né, com a resposta dos outros. Você fica matutando e pensando demais numa coisa que você não tem certeza, né? Você não tem certeza sobre a ação dos outros, né? Você consegue ter certeza sobre as suas ações, né? O que você pode ou não fazer, aí você tem controle, né? Já a ação do próximo, como o outro vai receber o que você vai falar, o que, que ele vai pensar de você, isso não cabe a você, isso cabe ao outro, né? Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer aqui é que alguns meses atrás, antes de começar a terapia, com certeza a minha resposta seria: bom, eu quero ou ir para um passado ou conhecer o futuro, né? Esperando que o futuro seja melhor do que está o presente. Mas hoje eu vejo que a minha resposta seria permanecer no presente, né? E o meu superpoder, aí sim, o meu superpoder não seria ter dinheiro, ter bens, né, materiais, ter amigos, enfim. O que eu pediria realmente seria lucidez, né, para que esse superpoder me desse lucidez e eu pudesse tomar sempre as melhores atitudes, né? Então, eu acho que isso seria a decisão correta, né, pessoal? Porque as coisas materiais elas vão e voltam, né? Elas se acabam se você não tem a disciplina necessária, né? Saúde também é muito importante, existem aí várias outras coisas que são importantes, mas eu acho que a lucidez, né, eu acho que ela quem faz com que a gente tome as melhores decisões em relação a tudo, né? Então seria lucidez no trabalho, lucidez na vida amorosa, lucidez nos relacionamentos pessoais, né, com amigos, com vizinhos, né? Então esse vídeo ele tem muito a ver também com o vídeo o último que eu fiz, né, pessoal, onde eu falo da questão principalmente em relação a mim, né, e querendo aqui saber se isso também acontece com vocês, que muitas das nossas decisões, para quem é mais emotivo como eu, né, para quem é mais sentimental como eu, que tem uma vontade realmente de poder ajudar o outro, de poder dar uma palavra de calor, né, de amor, de prosperidade, né, eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, né, e esse vídeo ele tem muito a ver com outro vídeo, eu também vou colocar aqui para vocês estarem assistindo, tá, pessoal? Deve estar aparecendo em algum cantinho para vocês lá no finalzinho do vídeo. Mas o que eu pediria é isso, né, lucidez para que eu pudesse tomar as melhores decisões,
né? E foi muito interessante o que o psicólogo me falou também. Eu falei que eu gostaria de ser muito mais racional do que emocional, né, pessoal? E ele, de uma forma muito inteligente e muito plausível, realmente, eu fiquei pensando nisso depois no caminho de volta para casa. Ele falou assim: André, não tem como você querer ser totalmente racional, sabe? Você tem essa natureza dentro de você ser uma pessoa amorosa, de você querer cuidar do próximo, de você querer o melhor dele, de você querer estar perto das pessoas, né? Então, isso faz parte de você. Não queira ser uma pessoa que você não é, né? O que eu acho que você tem que buscar é um equilíbrio, né? É não ser tão emocional a ponto de mostrar uma fragilidade, né? E também não tentar ser tão racional a ponto de praticamente perder toda essa emoção, né? Tudo isso que você é, né, pessoal? Então, eu quero que vocês comentem aqui, pessoal, exatamente para saber nessa essa provocação que eu fiz com vocês, para saber se faz sentido, né? Se esse vídeo fez sentido para vocês, né? Às vezes a gente fica se colocando em situações que a gente fica colocando a nossa vida como se ela fosse muito ruim, né? A gente acaba se colocando para baixo, ou se comparando como era antes, ou projetando, como eu falei, quando como se a gente tivesse uma vida melhor no futuro, né? Quando na verdade a gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a 5 minutos, né? Então o que a gente tem que fazer é tomar as melhores decisões hoje, né? Agora, né? A gente tem que viver o hoje, a gente tem que viver intensamente o presente, né, pessoal? A gente tem que começar a se entregar mais, a gente tem que começar a amar mais, né? Então, essa é a reflexão que eu quero fazer aqui com vocês, né, pessoal? Eu quero, né, por favor, que vocês me deem esse feedback, né, do que vocês acham desse tipo de vídeo, né, o que vocês acham dessas reflexões que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu quero saber a resposta de vocês também, né, pessoal, o que vocês pensariam, o que vocês acharam da minha resposta, se ela faz sentido para vocês, né, de não nem voltar no passado, nem pensar no futuro, porque o passado ele já se foi, né, e o André de hoje, ele é o André de hoje também, graças às decisões que ele tomou no passado, né? Então, tem uma frase, né, eu estou revendo, eu sou meio nerd, né, pessoal, eu estou revendo os Cavaleiros do Zodíaco, tem uma frase do, do Seiya, de Pegasus, quando ele está lutando contra um dos Cavaleiros de Prata, né, um Misty, de Lagarto, e ele fala que as cicatrizes fazem parte de um cavaleiro, né? Então isso mostra a sua força, né? Mostra que ele já conheceu a dor, né? Então eu acho que a gente sempre pode tirar uma lição positiva, né, pessoal? E é isso que eu tenho acreditado, é isso que eu tenho buscado e é isso que eu acho que realmente é a verdade, né? Que a gente pode sempre tirar uma boa lição mesmo em situações adversas, né? Então o André que tomou decisões erradas lá no passado, né? Ele toma essas decisões, enfim, mas ele também aprendeu muito, né? E ele está sedento por corrigir o que ele fez e fazer melhor, né? Então também não adianta eu ficar remoendo o que aconteceu há 10, 15, 20 anos atrás e não viver o presente, né, pessoal? Então, me conta aqui o que vocês acharam dessa reflexão, desse vídeo, se ele fez sentido para vocês, né, pessoal? Eu acho que, como eu falei, esse canal aqui, ele está crescendo bem aos pouquinhos e como eu falei, sempre falo e sempre falarei, é assim que eu quero que seja, né? Eu acho que esse crescimento, essa identificação com vocês é muito bacana, né? Esse crescimento, quem acompanha desde o começo pode ver que já está tendo um,
uma conexão muito mais forte, né? A forma como eu estou fazendo os vídeos aqui está sendo muito mais um diálogo bem próximo com vocês, né, pessoal? Então eu já estou bem à vontade conversando com vocês aqui. Antes eu tinha um certo receio, o que vão pensar de mim, o que não vão pensar, né? Tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo, né, pessoal, que é o motivo, um dos motivos para eu estar fazendo a terapia, mas a gente tem que parar para pensar que a gente não vai agradar todo mundo, né, pessoal? Pode ser que eu não agrade alguém aqui, e já peço desculpa por isso, mas procuro ser sempre o mais verdadeiro, procuro ser o mais autêntico, né? Minha vontade é sempre poder ajudar os outros, né? Eu acho que eu tenho isso muito forte em mim, é por isso que eu faço esses vídeos, pessoal. Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, sempre fui uma pessoa com muita dificuldade de falar, e só de conseguir pegar esse celular, pegar as minhas ideias, juntá-las e passar para vocês, isso já é uma grande vitória, né? Então, e eu sei que existem pessoas que também passam por isso, e é exatamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque se eu conseguir, eu tenho certeza que você consegue, e se você precisar de alguma ajuda, você pode pedir essa ajuda para mim, tá bom, pessoal? Estou aqui exatamente para isso, para poder ajudar de alguma forma, seja com uma palavra, seja com uma reflexão, tá? Então não hesitem de conversar comigo, de mandar mensagem no privado, tá? Se quiserem, minha rede social, né? Eu tenho Instagram, né? André@andré.travaglia, tá? Tem também o Instagram do canal, né? Que é @positividade à vista. Pode mandar uma mensagem para mim lá também, se tiver com alguma dificuldade, quiser desabafar, qualquer tipo de coisa. Eu tô sempre aqui, tá, pessoal? Então é o que eu falei, tá? Essa construção, ela tá sendo aos pouquinhos, né? Então tô colocando telhadinho por telhadinho, porque é assim que tem que ser, é assim que eu acredito que tem que ser, né? Mas vocês podem ter certeza que de mim vocês podem sempre esperar essa sinceridade, essa humanidade, essa vontade de sempre ajudar vocês, tá bom, pessoal? Então tudo que eu puder compartilhar da minha vida, que eu acho que faz sentido e que outras pessoas podem ter passado por algo semelhante, são os tipos de vídeo que eu estarei fazendo aqui com vocês, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, quem ficou aqui até o final do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, se fez sentido, né? Porque é muito bom ter esse feedback de vocês, porque se não fez sentido, eu vou pensar num outro tipo de conteúdo, tá, pessoal? Então, é muito legal ter esse feedback de vocês. E agradeço a quem ficou até o final, né? Agradeço a quem deposita essa confiança em mim, né? E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.